Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Mais um momento nós vamos passar em oração ao nosso Deus, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes e é um prazer receber você aqui no canal Reino Simples de Deus, um lugar onde estamos a aprender da palavra de Deus e para buscar de Deus o fortalecimento, o crescimento para as nossas vidas. Hoje é quarta-feira, eu quero aqui desejar uma quarta-feira abençoada, próspera, cheia de vitória na sua vida. Que Deus te guarde e te acompanhe em todos os momentos. Amém? Hoje é o nosso momento de oração pela libertação. Quarta-feira, todas as quartas, é este momento de orarmos para que o Senhor Deus venha libertar, porque entendemos que o processo da libertação ele pode se dar de duas formas. Primeiro, pode se dar em um ato imediato e também pode se dar em um ato contínuo de atividades espirituais. É tão interessante isso, porque quando o Senhor Deus estava justamente a ensinar sobre isso através de Jesus Cristo, ele ressalta este princípio, este valor, mostrando que ele libertava de forma imediata, mas logo depois ele também ensinou que existia processos que deveriam acontecer para que houvesse santificação. Então entendemos biblicamente que a libertação pode se dar em um ato imediato, milagroso, sobrenatural, que Deus faz, porque Deus é poderoso para isso, mas também pode ser um ato contínuo de santificação. Existe no mundo espiritual atividades malignas que trabalham em aspectos diferentes, e mesmo pessoas que são convertidas e salvas, mas existe ali um processo de santificação que essa pessoa precisa fazer para que a sua vida seja completamente mudada, transformada. E eu quero aqui trazer este versículo que está aqui na sua tela, aqui embaixo, o versículo de número 12 de Efésios, capítulo de número 6, ok? Está aqui embaixo, você vai acompanhar essa leitura comigo. Quero fazer aqui a leitura do versículo 11, que diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as, veja o que está escrito, ciladas do diabo. Então, o revestimento é para lutar ou vencer as ciladas do diabo, ok? Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, não é do homem. Não é psicologia, não são métodos que trabalham na mente, não. É a armadura de Deus para poder permanecer firmes, ou seja, resistir, vencer as ciladas do diabo. Agora olhe só o versículo de número 12. Pois não é, olha só, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, vírgula, contra as potestades, vírgula, contra os príncipes do mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta não é no ambiente natural, mas é no ambiente espiritual. E nós então nos apoderamos das armaduras de Deus, tomamos posse das armas para então lutar. Então entenda que nós precisamos do revestimento de poder para lutar contra
as astutas ciladas ou as ciladas do diabo. Estas ciladas, elas são embaraços, são tropeços, são setas, são lanças, são instrumentos feitos para prejudicar o servo de Deus, a serva de Deus, são ações que ele realiza para escravizar, para trazer ali prejuízo espiritual, prejuízo familiar, prejuízo financeiro, até nesta área ele age. Então veja só que a nossa luta é contra realmente o mundo das trevas. Aí ele vai dizer, olha só o versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Por que que o apóstolo Paulo está falando então de buscar estas armas? Para uma única finalidade, permanecer firme. O nosso objetivo é ficar firme na presença de Deus, é estar em santificação, é estar em harmonia, sincronizado com Deus. Enquanto o inimigo da nossa alma, ele vem para trazer prejuízo, ele vem para trazer destruição, ele vem para trazer a miséria e trazer o distanciamento de Deus. E as armas espirituais de Deus justamente vêm para fazer nós nos permanecer. E estas armas nos libertam. Por que nos liberta? Porque nos dá autoridade, poder para vencer. Entende? Sem estas armas você não pode ser liberto. Sem estas armas você não pode lutar contra ele. Você não tem capacidade, você precisa destas armas. Quais são as armas? Vamos ver aqui, rapidinho. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então veja só, a primeira arma é a verdade. Você precisa da verdade. Você precisa ser verdadeiro para com Deus e para com os homens. Sem a verdade, justamente você não vai vencer as ciladas do inimigo. Você precisa falar a verdade, viver a verdade, andar em verdade, pensar na verdade, ok? Porque a verdade é que liberta. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso também. Vestida a couraça da justiça. A justiça aqui é retidão, é responsabilidade, é ser justo, ok? Então você precisa andar em verdade e andar como justo. Veja só as outras armas. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Por quê? Porque o evangelho foi uma preparação de Jesus Cristo para todos os seus seguidores. Nos evangelhos nós encontramos a preparação para a caminhada. Por isso, a expressão é calçado os pés ou sandálias. Preparação do evangelho da paz. Nós caminhamos sobre os evangelhos. Nós vivemos os evangelhos. O que está escrito nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos são o tapete, a estrada por onde nós caminhamos. E o que está escrito, as palavras de Jesus, são as quais nós então vivemos e praticamos, ok? Tomando sobretudo o escudo da fé. Por quê? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então veja que o maligno, ele lança dardos para atingir, para escravizar. Mas se você tiver o escudo da fé, você vai ser livre, você vai ser liberto de toda ação maligna, de toda ação das trevas. Então você precisa trabalhar a sua fé. Sem fé você não vai vencer. Sem fé você não vai apagar os dardos inflamados do maligno, ok? Precisa da fé. Como que se adquire fé? Pela palavra, não é? A fé vem por ouvir a palavra. Isso que você está fazendo aqui. Em me assistir, você está se alimentando da palavra, porque eu estou falando da palavra. Então a palavra vai gerar fé em você. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você precisa de uma proteção na mente, um capacete da salvação. O que é isso? Pensar na salvação, viver a salvação na mente, colocar a salvação aqui.
é você andar como salvo, pensar como salvo, trabalhar como salvo, se relacionar como salvo, pensar como um salvo. Capacete da salvação. Você não tem a mente do mundo, agora você tem um capacete, você tem uma mente justamente de salvo. E a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito? Porque toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então a palavra é dele. Então a palavra de Deus é a espada. Por que a espada? Porque a espada é um instrumento de defesa e de ataque. Com a espada nos protegemos, porque nós nos protegemos dos falsos ensinos. E com a palavra nós atacamos também o mundo espiritual. Por quê? Porque nós conseguimos ferir o mundo espiritual através da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus ele esteve ali sendo tentado pelo diabo, ele usou a espada do Espírito e venceu na palavra. Amém? Aí diz aqui para finalizar, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, o objetivo central é justamente a permanência, é a libertação da escravidão maligna, ok? Então nós vamos orar agora por todas as pessoas, por todos que estão passando por um processo de libertação. Pessoas que estão precisando se libertar de vícios, pessoas que estão precisando se libertar da mentira, pessoas que estão precisando se libertar da prostituição, pessoas que estão precisando se libertar das ações do maligno, realmente da escravidão espiritual. Nós vamos orar agora e nós vamos clamar a Deus. E depois dessa oração você tem que entender que você precisa então caminhar sobre essas palavras. Você precisa adquirir estas armaduras. Você precisa crescer na palavra, então você será liberto, tá bom? Então nós vamos orar agora e eu creio que em nome de Jesus você já vai se sentir melhor e você vai ter força para vencer todo o mal, ok? Se você pode, coloque a mão no seu coração, eu vou orar neste momento por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu oro, Pai querido, por esta pessoa que está atrás desta tela, que clicou neste vídeo, ó Deus, para ouvir uma palavra de libertação, para ouvir, ó Deus, uma oração de libertação. Que o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, mais uma vez venha derramar, ó Deus eterno, da tua graça sobre estas pessoas que buscam a libertação, libertação da mente, libertação do coração, libertação, Senhor, nas áreas da vida sentimental, espiritual, familiar, financeira. Senhor Deus, tu conhece, ó Pai, aonde estas vidas estão escravizadas, elas estão sendo destruídas, meu Pai. Ó Deus querido, agora, no nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, eu oro, meu Pai amado, para que haja libertação. Ó Deus eterno, em cima desta palavra, ó Pai, venha, Senhor Deus, fortalecer o teu povo. Venha, Senhor Deus, dar agora, meu Pai amado, as armas espirituais para essas pessoas. Ó Deus eterno, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos as armas espirituais. Conceda ao teu povo por misericórdia e ajuda, Senhor, aos teus filhos vencerem, ó Pai amado, maligno, a tentação, a vencer, Senhor Deus, este momento, meu Pai. Que as algemas espirituais caiam, que as escamas espirituais caiam agora. Ó Deus eterno, que esse peso na mente saia em nome do Senhor Jesus. Que essa tristeza no coração seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, sai todo o mal. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa continuar te ajudando neste processo. Continue firme, não desanime. Você precisa unicamente de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz todas as coisas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.